500 anos atrás, por volta do século XV, uma garota estava derrotando todos os seus oponentes. Ela pulou pronta para atacar outra pessoa. As pessoas diziam que ela não estava destinada a viver como uma mulher. Ela bloqueou uma espada. Eles diziam que ela nasceu na era errada. Seu pé está deslizando, mas ainda assim ela continua se defendendo com firmeza. Ela nunca se esquece do que já viu uma vez. Ela então chuta a barriga do seu adversário. Com sua rápida capacidade de aprendizado, ela conseguiu chegar ao topo depois de muitos duelos. Principalmente na arte da espada, ninguém poderia se igualar a ela. Resumidamente, ela nasceu com talento. Ela tenta cortar o homem à sua frente, mas ele consegue se esquivar por pouco. Ela está usando essa habilidade nos subordinados dela. Isso é como construir um castelo de ar. Ela sente algo vindo por trás, e então se esquiva de uma espada que foi jogada em sua direção. Ela então pisa na cabeça do homem à sua frente, e usa ele como apoio para se jogar em direção ao homem que está atrás dela. Se ela superar esse obstáculo, ela poderá ir para a guerra e cortar as cabeças dos bárbaros. A espada do homem cai na frente dele. Seu braço está machucado. Ele olha para os lados em busca da nossa prota, mas uma espada já está vindo por trás. Ela não tem escolha senão empunhar sua espada com alegria. Um velho aparece dizendo que já está na hora de parar. Esse é o pai dela, Qin Hong. Ele é o comandante-chefe do escritório dos 5 comandos militares. Qin questiona por que ela estava tentando tanto desafiar o destino predeterminado dela. Ela guarda a espada e diz que já que ele confirmou as habilidades dela, deveria cumprir com a promessa. Ele diz que enviaria ela no lugar do irmão doente dela. Ela é Sheong, a melhor espadachim. O pai dela diz que rezou aos céus para conceder o maior talento à família deles. Mas por que deram isso para a única filha dele, que se parece com uma folha macia? Isso é de partir o coração. E assim, ambos se viram, cada um seguindo seu próprio caminho. Mas antes de ir, seu pai pede para ela se lembrar que deve se tornar a rainha. Sheong não parece gostar de ouvir essas palavras. Ela então grita para os seus subordinados a seguirem rapidamente. Se eles mostrarem alguma abertura como antes, não será a espada dos bárbaros, mas sim a dela que irá cortar a cabeça deles. E assim, eles partem. Alguns homens imploram para o imperador reconsiderar a decisão de colocar a filha do Qin na posição de rainha. Ela é uma mulher que pode empunhar uma espada. As autoridades têm medo que a espada manchada de sangue dela possa se voltar contra o imperador. O imperador questiona como eles ousam falar dessa forma de um herói que salvou o país. Mas eles continuam insistindo que isso não pode acontecer e pedem para o imperador reconsiderar. Durante a guerra, a dor física que Xiu suportou por causa de ossos quebrados e carne rasgada, e a agonia mental de ver seus subordinados morrer, foram tão excruciantes quanto perceber que não importa o quanto ela lutou desesperadamente para mudar seu destino, ela não pode escapar. O que ela queria dessa era e o que essa era queria dela eram diferentes. Ela foi coroada como rainha, mas ela precisava prometer que nunca mais pegaria numa espada, algo que ela não queria prometer. A espada faz parte da vida dela desde que ela era uma criança. Ela alegremente capturava um bicho maior do que ela, mas era repreendida por parecer não saber quão perigosos são os animais selvagens. Ela passou momentos divertidos junto aos seus amigos espadachins, mas ainda assim, ela acaba prometendo. Ela então foi acusada de matar uma concubina. Mas como ela ousaria machucar a concubina grávida, que iria gerar o herdeiro real? Tudo isso não passa de calúnia. Mas o imperador começou a sentir medo da rainha. Xiong tentou implorar a ele em desespero, mas ela já estava sendo agarrada por servos, que jogaram veneno em sua boca. Ela sacrificou sua vida para salvar o país, mas morrer de uma forma tão absurda é simplesmente bobagem. Isso é realmente bom. Estávamos não importa o quanto ela salvou o país. Quem gostaria de abraçar uma rainha como agora que por a rainha, quando eles podem cometer o herdeiro, a era deles irá começar. Xiong apenas queria passar sua vida praticando artes marciais. Ela queria voar livremente. Mas agora, ela está morrendo sem nem descobrir totalmente seu talento. Simplesmente e assim, é irritante
e injusto. Se houver uma próxima vida, ela nunca vai morrer assim. Uma borboleta amarela brilhante voa em meio à escuridão. Um céu aparece à sua frente, e Xiong se pergunta se o desejo dela chegou aos céus. Felizmente, os céus não a abandonaram. Eles a recompensaram por salvar o país, mesmo depois de sua morte. A borboleta sobrevoa algo como um galpão. Há algumas pessoas abaixo dela. Alguém pergunta se eles acham que vai ter muitas visualizações, e outra pessoa confirma, pois Parker até se mijou. Mas por que ela está tão quieta? Alguém zomba da pessoa que perguntou isso, pois ele é muito covarde. Ele acha que ela morreu ou algo assim? Se ele está preocupado, deveria entrar com ela. O cara pisa no cigarro e diz que tem medo de coisas assim. Ou talvez podia ser apenas eles dois. Uma porta começa a ser aberta. Uma garota comenta que ali está ela. Essa é Chaewon. O cara ao lado dela é o Bai, o ídolo da escola. Ele comenta que ela chegou em 10 minutos. Eles perguntam pra Song se eles deveriam apenas comer isso e ir embora. Song é a líder da escola. Fumando um cigarro, ela comenta sem muita paciência que esses pirralhos são chatos sempre que abrem a boca. Uma pessoa entra ali perguntando se alguém encomendou macarrão. Os estudantes só passam reto. A mulher manda eles esperarem, pois ela precisa do dinheiro. Mas Song se vira dizendo que não foram eles que pediram isso. Confusa, a mulher pergunta então quem... Chaewon diz que ela deveria ligar para eles. A mulher então pega o telefone e começa a ligar. E a borboleta apenas sobrevoando tudo aquilo. Uma música muito desafinada começa a tocar. A mulher fica surpresa ouvindo aquilo. Então Parker mentiu? Parece que ela pode nos ouvir. Ei, Bey, eu não estava certa? Mesmo que tenha deficiência auditiva, ela não pode ouvir até algum ponto. Ah, que chato. Song, seu telefone está pronto para começar hoje? Sim, ele é descartável de qualquer maneira. Mas você viu isso? A expressão dela não é igual a da mãe dela quando está surpresa. A mulher está parada com o celular na orelha. De repente, ela começa a correr desesperada. Ela vai até um tambor e começa a abrir ele. A borboleta então pousa em um tambor azul. E a mulher percebe isso. Então, ela vai até ele e o força a abrir. Quando ela abre, fica em pânico com o que vê. Sua filha Park estava dentro dele toda machucada. Ela começa a tirar a jovem de dentro do tambor e a abraça com lágrimas nos olhos. Ela implora para sua filha abrir os olhos. Como isso foi acontecer? Os céus permitiram Xiong viver na era que ela queria, como uma garota no ensino médio em 2024. A borboleta pousa no ombro da Park. Ela abre os olhos e pergunta se a mulher ao menos sabe quem ela é para estar a tocando. Xiong já se sentiu perto da morte muitas vezes antes. Essa não é a primeira experiência dela. Quando a mãe dela morreu protegendo ela dos assassinos, ela foi deixada sozinha. Quando a espada do inimigo erra por pouco o coração dela, e mesmo quando aqueles que tentam depor ela da posição de rainha, o céu deu várias oportunidades de escapar da morte. Mas agora ela usou todas as chances? Onde tudo deu errado? De qualquer forma, isso não importa agora. À beira da morte, todos os sentidos dela estão começando a ficar adormecidos. Ela acha que está morrendo agora. Park. Ela não tem mais forças. Minha criança. Ela está com muito sono. Acorde. Pelos ferimentos externos, parecia que podia ter ocorrido fraturas ou rupturas de órgãos, mas felizmente não há nada sério. Xiong abre os olhos. Ela se pergunta se está viva, mas ela está no corpo da Park. Ela não reconhece o lugar onde está, já que ela nunca viu um hospital moderno antes, né? A última coisa que ela se lembra foi de beber o veneno. Essa é a vida após a morte? Uma enfermeira percebe que nossa prota acordou e diz que vai chamar o médico. Xiong não sabe quem é essa pessoa. Ela então agarra a enfermeira
e, irritada, pergunta quem é a enfermeira e quem a levou ali. Mas então ela percebe que sua voz está soando estranha. Ela pensa que precisa voltar para o palácio dela. Então começa a sair. E a enfermeira pergunta para onde ela está indo. Ela começa a gritar, perguntando se não tem ninguém ali, enquanto corre pelos corredores do hospital. Ela passa por uma janela. E só então ela percebe que não reconhece a pessoa no reflexo. Ela se pergunta o que está acontecendo e por que ela está nesse corpo. E o que são todas essas luzes? Será que aqueles que a culparam também contrataram um xamã para amaldiçoar ela? Pois ela não consegue pensar em outra maneira para estar nesse lugar bizarro. De repente, ela sente uma forte dor na cabeça. Ela não sabe o que está acontecendo. A mãe da Park então aparece correndo e pedindo por ajuda. Alguém manda o paciente Park voltar para o quarto dela. Mas nossa prota não sabe quem é essa Park. Então ela chega à conclusão de que isso tudo deve ser um sonho. Mas logo ela percebe que isso não é um sonho, mas a realidade dela. Pelo visto, ela reencarnou no corpo de alguém que foi espancado até a morte. Cheong, ou melhor, a nova Park, não sabe porque a antiga Park foi espancada tão severamente. Ela cometeu traição ou algo assim? 3 dias se passaram, e tudo que ela sabe é que está 500 anos no futuro. Mas ela parece estar furiosa com aquelas pessoas. Então ela grita com os outros pacientes, que já diz que não importa o quanto os tempos mudaram, como eles ousam jantar ao mesmo tempo que ela. As pessoas ficam confusas, e a criança começa a chorar. Park está fazendo isso de novo. Mas como parece que ela machucou a cabeça e tem amnésia, eles vão tentar entender ela. Sua mãe traz uns frangos, porque a comida do hospital é sem graça. E mesmo que a Park tenha se esquecido de tudo, ela não vai esquecer o sabor. Park vira o rosto, mas o cheiro atrai a atenção dela. Então ela manda chamar o degustador de comida do palácio, porque ela não vai comer o que é dado por estranhos. Mas se isso for difícil, ela pode trazer uma colher de prata. Sua mãe então prova, e comenta que é tão bom que é possível morrer comendo. Park então é convencida a provar. Ela dá a primeira mordida, e fica maravilhada. Ela nunca experienciou isso em sua vida. A parte externa é crocante e o interior é úmido. O sabor é magnífico. Em pensar que comida tão deliciosa existe. O mundo melhorou muito. As pessoas começam a aplaudir ela. E ela fica toda convencida, dizendo que eles não precisam ficar impressionados, pois ela sempre foi conhecida por comer bem e não ser exigente com a comida. E assim, ela teve a reputação de uma rainha virtuosa até mesmo no palácio. A atenção de todos é então atraída para a TV, onde está sendo informado que o atleta deles está dominando completamente o oponente. E com isso, a medalha de ouro está confirmada. Quando o atleta tira o capacete, vemos se tratar de uma garota, o que deixa a Park surpresa. Quanto mais ela fica ali, melhor as coisas ficam. Já em casa, Park está maravilhada com a água quente do banho e por poder usar calças ao invés de saia, o que é muito mais confortável. Ela nunca conseguiu esticar as pernas dela assim antes. Tudo está perfeito. Mas então o caderno em uma das prateleiras chama a atenção dela, pois nele há um símbolo parecido com o emblema da família dela. Ela começa a ler. Esse é o diário da verdadeira Park. Lá, ela se pergunta onde foi que tudo deu errado. Foi no dia em que ela não emprestou as roupas de ginástica? Ou foi o dia em que ela pediu dinheiro roubado de volta? Se não foi isso, então foi como disseram, e o próprio nascimento dela foi um erro? Ela apenas queria morrer. Park fica surpresa. Mas então ela começa a se mesclar com a Park, daquele fatídico dia. Por favor, me salve. Eles queimaram o braço dela com cigarro, enquanto alguém canta uma música e pergunta se ela iria viver sendo espancada, então por que nasceu. Song está segurando um taco. Ela pergunta quantos socos de aniversário restam. Ao que alguém responde que 1. Então vamos tornar o último especial. Por favor, me salve. Park explicava. Não tem ninguém. Alguém. Por favor. E o taco veio na direção dela com toda a força. Park ficou acabada no chão.
uma poça de sangue se formando ao redor da sua cabeça. Por favor, me ajude. Finalmente Park está chegando no tal lugar chamado escola. Isso é incrível! Esse é um mundo onde as mulheres também podem estudar. Homens e mulheres são diferentes, sendo ensinados em um lugar sagrado, onde uma mulher pode mostrar sua pele e sua beleza. Mas para onde é suposto ela ir? Ela foi deixada completamente sozinha nos corredores. Chaewon está reclamando, pois parece que por causa da Park, eles vão ter que ficar na sala de aula durante o almoço. Pai diz que isso é péssimo. A professora explica que a Park sofreu um ferimento na cabeça e não se lembra de muita coisa. Então ela espera que os colegas a ajudem. Song está só olhando a Park se sentar, ao lado de uma menina de cabelos rosas. Enquanto Park só está pensando que sua mãe disse para ela que servem comida na escola. Ela espera que eles sirvam frango, pois esse é o seu prato favorito. Assim a professora sai desejando um bom almoço para eles. Park diz para sua colega de mesa que tem um favor para pedir a ela. Mas a menina de cabelos rosas parece receosa de dizer qualquer coisa. Park pede por um tour pela escola por alguns dias, mas a menina só se levanta. Park agarra e diz que se a menina ajudar, ela não esquecerá de retribuir o favor. Mas a menina apenas puxa o braço, se livrando das mãos da Park. Irritada, a garota pergunta como a Park pode retribuir o favor, já que ela não é capaz de fazer nada. Park então percebe que elas não eram próximas. A menina ainda pede para Park não falar com ela. Ela acha que a Park esqueceu, mas se ela contar, só que antes de conseguir terminar a frase, ela leva um tapão na cabeça. Park vê que foram duas meninas. Uma é a Chaewon e a outra está segurando o celular. Chaewon pergunta para a menina de cabelos rosas quantos tapas ela iria receber se falasse com a Park. Se tremendo de medo, a menina responde que 1. Mas Chaewon diz que se acabou de mudar para 2 agora e já vai se preparando para dar outro tapa na menina. Só que dessa vez, Park segura a mão da Chaewon, a impedindo. Park pergunta o que ela está fazendo agora. E tanto a Chaewon quanto a menina de cabelos rosas ficam surpresas. Com um sorriso, Chaewon diz que a Park é muito sortuda. E então agarra a Park pelos cabelos. Park só está se perguntando como ela ousou puxar os cabelos dela e se ela está ameaçando. Então ela grita perguntando o que a Chaewon está fazendo. Chaewon percebe que então a Park realmente não sabe, já que ela pensou que a Park estivesse mentindo. Mas Park não está entendendo nada. Então, com um olhar ameaçador, Chaewon pergunta por que a Park está falando assim com ela. Ela realmente perdeu a memória? Ela achou que eles seriam enganados por ela ter ficado no hospital por alguns dias? Então Chaewon puxa o cabelo dela com mais força e a joga no chão. Isso doeu mais do que a Park imaginava. Provavelmente porque senão é o corpo dela, já que isso seria impossível, pois eles não parecem crianças com treinamento em artes marciais. Chaewon diz que a mãe dela era uma tola, pois ela pensou que ela poderia ouvir eles bem. Ela então dá um chute na barriga da Park, que a manda para longe. Eles esconderam a Park à vista de todos, mas ainda assim a mãe dela a encontrou mais rápido do que eles pensaram. Foi meio engraçado, principalmente porque o olhar assustado da mãe dela era muito engraçado. Se tremendo toda, Park questiona por que ela faria uma coisa dessas. Mas Chaewon a provoca dizendo não conseguia ouvir a Park e perguntando o que aconteceu com os ouvidos dela, assim como os da mãe. A menina que acompanha Chaewon diz que a Park precisa mudar o comportamento. Chaewon então pega uma caneta da mesa de um estudante e a coloca contra a cabeça da Park. Ela informa que agora eles conhecem a loja da mãe dela e pergunta que tal se eles fizeram uma visita. Park questiona como ela usa intimidar os amigos, mesmo vivendo em um mundo tão pacífico. Chaewon pensa um pouco e por fim responde que já disse que a Park é um pecado só por nascer. Só de olhar para ela dá vontade de torturar. Park está incrédula com o que acabou de ouvir. Ou será que, como dizem as crianças, foi a Cheong que nasceu errado? Ela então começa a se levantar. Foi Chaewon quem atormentou aquele corpo. Chaewon manda ela olhar para o próprio rosto. Ela pensou em algo depois de ser espancada?
Que engraçado. Park não está falando muito hoje, não? Cheon então manda ela abrir os olhos, pois ela irá deixá-la cega, e começa a ir com a caneta em direção a Park. Só que dessa vez, Park segurou o braço dela, e com tanta força que chega a mão da Cheon está tremendo. Cheon então começa a gritar que é para Park a soltar. Mas Park irá fazer mais uma pergunta. Ela levanta a manga da camisa, deixando à mostra as marcas feitas pelo cigarro, e pergunta se a Cheon sabe o que é aquilo. Park costumava queimar o escravo dela com ferro se ele fugisse, então ela acha que é algo similar. Cheon concorda, e pergunta se a Park não se lembra que era o escravo exclusivo da classe. Park responde que, no entanto, não importa quantos tempos tenham mudado, ela não suporta ver a dor dos pais que deram a luz a ela, e ela pretende viver essa vida por muito tempo. Então, ela puxa Cheon e coloca a caneta que a Cheon está segurando em seu braço, fazendo um risco nele. Já que a Park vai bater nela uma vez hoje, ela vai perdoá-la apenas por uma coisa. Então manda Cheon pensar com cuidado sobre quantos deles restam. Park então agarra pelo colarinho e a joga longe. Cheon cai toda desconcertada, e Park pega a caneta do chão. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bai aparece perguntando se ela é louca. Mas Park apenas manda ele a soltar. Ele acha que ela é tão fraca que não consegue bater em um homem. Essas palavras assustaram Bai, e então ele a soltou. Dessa vez foi a Park quem colocou a caneta na testa da Cheon. Park diz que se a Cheon olhar para ela assim de novo, ela vai tirar os olhos dela e dar eles aos peixes, o que deixa a Cheon completamente apavorada. Park começa a fazer uma linha bem no meio da cara da Cheon, enquanto diz que se ela usar aquele nariz para seguir um mau cheiro novamente, Park irá fazer ela cheirar sangue pelo resto da vida. E se ela usar aqueles lábios para machucar alguém novamente, ela irá arrancá-los e pendurar eles pelas orelhas dela. Ela deveria valorizar o corpo que os pais dela deram a ela, não é mesmo? Mais cedo, a mãe da Park a levou para a escola de moto, apesar de que ela preferia que a Park tivesse transferido de escola. Mas parando em frente à escola, Park diz para sua mãe não se preocupar, já que de qualquer forma, eles são apenas crianças. Agora, ela está dizendo para Cheon que é pior do que ela pensa, né? Se ela não tiver duas vidas, deveria ter cuidado com o comportamento dela no futuro. Bai pensa que sem chance que a Park derrotou a Cheon de uma vez só. Park então devolve a caneta para o dono e começa a ir embora. Mas então ela se vira para a menina de cabelos rosas e pergunta o que ela está fazendo que não está seguindo nossa prota. E Song lá, só observando tudo. As pessoas gravaram tudo o que aconteceu. Parece que a Cheon recuou cedo por vergonha. Do lado de fora, Park está se espreguiçando, enquanto no fundo, a garota de cabelos rosas está cabisbaixa. Park está feliz porque já tinha um tempo que ela não se sentia tão renovada. Ela então pede para a menina de cabelos rosas para da próxima vez que algo assim acontecer de novo, ela não ter medo. É vantajoso suprimir o golpe inicial do oponente atacando pontos vitais. Ela entendeu? Mas com lágrimas nos olhos, a menina grita que está ferrada. Por culpa da Park, agora está em apuros também. Eles definitivamente vão retaliar. Então por que a Park fez isso? A menina está aos prantos, o que deixa a Park sem saber o que fazer. Tentando enxugar as lágrimas, a menina pergunta se ela está fazendo de propósito, porque ela fingiu que não sabia que a Park estava sendo intimidada. Mas de qualquer forma, crianças como eles não conseguem fazer nada. Park, para variar, está sem entender nada. Alguém então chuta uma bola que está indo a toda velocidade rumo a garota de cabelos rosas, que continua dizendo não saber que tipo de coragem a Park tem para fazer isso, mas é para a Park não interferir mais nos negócios dela. Mas com extrema agilidade, Park pega a bola com as mãos, impedindo ela de atingir a garota. E com toda a força, ela arremessou a bola como se fosse um foguete. Ela então manda os meninos não assustarem a garota e brincarem com cuidado. Então se vira para a garota e pergunta se ela está bem. Mas acha que a garota já se apaixonou pela nossa prota. Envergonhada, a menina diz que não e vai embora, deixando nossa prota pensando que precisa ensinar artes marciais para ela em breve. No galpão, Cheon está completamente irritada, quebrando tudo que vê pela frente. Enquanto Bai está tentando segurar ela. Mas basta uma olhada da Cheon para ele a soltar de tanto rir.
pois parece que ela não está maquiada. Chaewon manda ele parar de rir, pois ela foi ali sem ter tido a oportunidade de cuidar disso. Mas quem disse que o pai consegue parar de rir? Isso está deixando a Chaewon louca. Song apenas manda ela ficar quieta. Então Chaewon grita perguntando qual é o próximo plano, já que foi a Song que designou a Park como escravo da turma. Song manda um simples cala-boca, o que deixa Chaewon puta, pois o que a Song faria se fosse ela? Como ela se sentiria se fosse espancada na frente dos colegas? Mas então é recebido com um tapa bem no meio das fuças. Song diz para ela parar. Se ela fosse Chaewon, desistiria por causa da vergonha, já que a Chaewon teve tempo demais para revidar. Ela por acaso estava com medo da Park? Bai entra no meio, tentando aliviar a situação. Para isso, ele comenta que a Park estava um pouco estranha hoje, ao ponto que até ele ficou assustado. Song então diz que até as minhocas se contorcem quando você pisa nelas. O que ela deve fazer quando as minhocas se contorcem? Pisar nelas. Ela está com vergonha da Chaewon. Assim, eles vão embora, deixando a Chaewon para trás. Tremendo de raiva, Chaewon se pergunta se passando os limites. Então ela manda uma mensagem para uma tal de Young, pedindo por um favor. No dia seguinte, na hora do almoço, Park está toda felizinha vendo o arroz. Mas então ela fica confusa vendo algo como um pãozinho dentro de um saquinho. Ela então diz para a merendeira que ela gosta de coxas de frango com algum tipo de pó e questiona se não tem ali. A mulher informa que as coxas de frango provavelmente serão na semana que vem e pede para ela verificar o plano de refeições. Mas Park está sem entender o que seria um plano de refeições. Ela só queria comer coxas de frango, já que isso tem um gosto ótimo. Alguém pergunta se então essa é a garota sobre quem a Chaewon estava falando. Mas onde ela já viu essa garota antes? Alguém a lembra que essa é a garota que ela espancou porque comprou o pão errado. Rindo, ela comenta que quem bate, esquece. Park está olhando a figurinha de um Pikachu gorducho, sem saber se deveria comer isso também. Mas ela não quer, então está tudo bem. Ela se levanta, determinada a encontrar o coronel dela para colocar aquela cantina sob controle, quando um pão é arremessado na cabeça dela, e 4 valentonas estão vindo na direção dela. Irritada, ela questiona por que elas fizeram isso. Essa menina acima do peso é a Young. Com uma expressão zombeteira, ela questiona se a Park gosta da comida. A menina loira pergunta se o vídeo é real, pois o discurso foi hilário. Parece que ela disse algo no vídeo sobre ser de outra era. A outra garota comenta que parece que a Chaewon foi completamente derrotada pela Park. Young então a chama de nobre de outra era e pergunta como ela gosta da comida. Park não sabe quem é essa garota, mas ela se pergunta que tipo de vida a verdadeira Park viveu para chegar a isso. Ao não obter resposta, a garota bate na mesa perguntando por que a Park não está respondendo. Young perguntou se estava delicioso. Park pensa que não pode responder, já que nem deu a mordida ainda. E isso não é tudo. Ela não comeu nada desde a manhã. Então, basicamente, essa seria a primeira refeição do dia dela. Zombeteiramente, Young diz que se esqueceu de algo. Nobres de outra era não saberiam disso. Mas Park precisa adicionar algo para deixar saboroso. Então ela simplesmente cospe no prato da Park. Ela se questiona se colocou muito, pois agora está muito salgado. Mas isso não faz a Park desejar a comida? Porém, ela fica surpresa ao notar que parece que a Park não está nem escutando ela. Por fim, Park encontra o que estava procurando, que era o relógio. Ela então começa a fazer uns cálculos de que o almoço termina 1h da tarde. Então, se ela quiser comprar mais comida, tem apenas 20 minutos restando. Se ela fizer outro exorcismo, quer dizer, espancar mais figurante, ela vai passar fome até as 4 horas. Ela pensa que esse horário escolar é muito maluco. Irritada, Young pergunta se ela é louca e se não entende o que está acontecendo agora. Mas Park continua lá, só ponderando sobre o que seria mais rápido. Young então levanta a mão para bater na Park, pois ela continua ignorando. Mas ela acerta apenas o ar, pois simplesmente Park desviou na maior naturalidade.
Mas quem diz que figurante desiste? Ela já se vira pronta para atacar nossa prota. Só que Park apenas segura a mão dela. Surpresa, Yang se questiona como a Park tem tanta força. Park informa que não tem muito tempo. Graças a Yang, ela já perdeu 3 minutos. Ela manda Yang considerar que hoje é o dia de sorte dela. Então ela pode seguir o seu próprio caminho. Park então se levanta, mas Yang coloca a mão sobre o ombro dela, perguntando se sorte. Elas não saberão que terá sorte até o final. Bem, essa vida não está dando tempo para Park pensar. Park tomando ela dissipar a força dela, ou então o braço dela irá cair. Yang pergunta o que irá cair, mas Park já segurou o braço dela e jogou ela para a frente, onde imobilizou o braço dela. As 2 meninas que acompanhavam a Yang ficam em pânico. Yang fica lá só esperneando que é para Park a soltar. Mas Park está mais interessada em observar os braços da Yang. Parecia carne, mas é tudo músculo. Ela tem músculos sólidos e endurecidos até os ossos. Yang puxa o braço e consegue se soltar. Depois, ela soca o estômago da Park, com extrema força, enquanto pergunta se ela quer morrer. Mas Park apenas continua pensando que ela também tem ossos fortes. Ela definitivamente não é alguém que cresceu em um galinheiro. Yang grita perguntando se Park está fora de si. Mas Park só está pensando que, em palavras simples, Yang é uma besta selvagem criada na selva. Yang se alongando o braço, que parece um pouco dolorido. Mas então Park se levanta rindo feito uma psicopata. Pelo visto, vale a pena tentar. Yang questiona se ela está rindo. Então ela começa a rir também, dizendo que é claro que depois de mais alguns golpes, Park irá se lembrar. É por isso que a revisão é tão importante. Ultimamente, ela tem sido muito fácil com essas crianças. Com uma aura ameaçadora, ela diz que hoje vão colocar as coisas no lugar. Então ordena que peguem a Park. Na sala de aula, Bai está comentando que a Chaewon parece realmente feliz. Ou ela enlouqueceu depois de ser derrotada pela Park. Rindo, Chaewon pergunta se é sério que ela parece feliz. Um garoto de repente entra na sala, informando que a Yang está batendo a Park na cafeteria. Um sorriso aparece no rosto da Chaewon. Como esperado, você tem que bater neles com força para fazer eles voltarem à razão. Song olha com um canto do olho para Chaewon. Ela se pergunta se é Yang, já que a Park deveria saber que ele é o território dela. Song então começa a sair da sala, e Chaewon questiona se ela está indo ver a Yang dando uma surra na Park. Song só pergunta se a Chaewon deles não foi para casa. Mas Chaewon responde que o estudante deve terminar os estudos antes de ir para casa. Colocando a mão sobre a cabeça da Chaewon, Song diz que, no entanto, ela não está estudando, mas apenas perdendo tempo. Chaewon questiona o que ela está falando. Song pergunta se foi ela quem chamou a Yang. Mas Chaewon questiona por que ela faria algo que prejudicaria o orgulho dela quando ela não é nada sem seu orgulho. Tirando a mão da cabeça de Chaewon, Song diz que é claro que tem que confiar na Chaewon, já que nenhum cão morderia a mão que o alimenta, certo? Chaewon então agarra a mão da Song e pergunta se a Song sabe que ela originalmente é mais forte do que a Song. Ela só aceitou isso até agora porque elas são amigas, ou algo assim. Song pergunta que bobagem a Chaewon está dizendo e agarra Chaewon pelo cabelo. Com uma aura ameaçadora, ela diz que nunca pensou na Chaewon como uma amiga. Chaewon é apenas um lacaio dela. Song ainda diz que a Chaewon tem que olhar nos olhos quando estiver falando e taca a cabeça da Chaewon contra a mesa. Chaewon questiona o que ela está fazendo e para onde está indo. Mas o celular da Chaewon foi quebrado e a cabeça dela está sangrando. Então ela joga seu celular no chão irritada. Song não gosta de compartilhar. Quando ela passa pelos corredores, todos abrem passagem para ela. Ela já disse que não gosta de compartilhar. E assim mais um vídeo chegou ao fim. E se você chegou até aqui, é óbvio que deixou o like, né? Se inscreva para acompanhar mais histórias como essa e cogite em dar uma olhada nas outras histórias do canal, que também são bem divertidas. Muito obrigada aos membros do canal e até a próxima!